Luzia é a coordenadora de Ipueira, junto com o Dione. Só esse bendito aqui para carregar. Isso é uma coisa.
Não. Quem for chegando, sejam bem-vindos. A gente já abriu a sala para todo mundo se organizando. E aí a gente começa na hora, tá certo? Eu estou tentando não fazer reuniões muito longas, porque cansa, né? E aí nós precisamos ser bem objetivos e aprendendo a fazer esse novo. Quem for entrando, por favor, coloque no chat nome, função e município, para a gente fazer a chamada. Eu tenho uma listagem de quantas pessoas participaram e ajudando vocês na medida do possível. Nós já temos Ipueira, Lagoa de Pedras, Nísia Floresta, Apodi, Elmo Marinho, Serrinha dos Pintos. E São José de Mipibu. E São José de Mipibu, pronto. Muito bem. Encerra quando, Vera, o censo escolar? Já deram a data? Itaú. Jaiane. Jaiane, coloca aqui no chat, nome, função, município, por favor. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde a todos da sala. Aqui é Márcia, de Nísia Floresta. Márcia, minha xará. Márcia Rejane, né? O censo, ele fecha dia 21 de agosto. Censo escolar. Então já está nas portas, né? Isso aí. Foi por isso que eu comecei assim, que eu retardei um pouco o início do memorial, justamente porque eu estava informando o censo, entendeu? Aí como agora eu estou no finalzinho já terminei, já dá para começar. Já estamos começando já, memorial, viu? Isso, mas está ótimo. Vocês perceberam que eu estou fazendo esses encontros pequenos nas segundas-feiras, né? Em vez de a gente fazer uma coisona grande, estou fazendo na base do conta-gota. Então, cada segunda, a gente tem uma horinha, 45 minutos, vê um formulário como um todo, e aí planeja dentro do seu cronograma. Então, no início eu estava dizendo, o bom disso é que vocês, quando for lá para outubro, vocês já estão com ele todo arrumado. Aí, de outubro, eu sei como vai ser outubro de vocês, né? Eu já fui secretária, imagino como é que vai ser outubro até 15 de novembro. Então, vocês já estarão com essa tarefa cumprida. E aí, quando acabar, depois de 15 de novembro, é só completar as novidades. Se acontecer alguma coisa nova, aí é só ir completando. Vai ficar melhor. Bem melhor para a gente. Vai ser mais fácil. Então, a gente fazendo aos pouquinhos. E assim, as dúvidas que forem aparecendo, Márcia, tem algum problema de eu ficar lhe incomodando?
Não, você tem obrigação de me ligar. Não, eu estou aqui para isso. Mesmo que a gente tire assim, as dúvidas aqui, nesse momento, né, que é mas no fazer... pra gente, mas quando a gente está mesmo fazendo, é que vai surgindo assim algumas... E às vezes tem coisas que são muito específicas, né? Quando as coisas são muito específicas do município, então aí surgem dúvidas, mas nem se incomode. Pode passar a usar, porque eu respondo. Ei, Márcia, Diga, Mirianete. Oi. Márcia, só uma questão. Como eu estou na secretaria desde 2005, sem interrupção, aí eu estou fazendo de 2017 para 2021, mas em alguns aspectos eu faço referência às gestões anteriores. Pode, né? Sem problema. Sem problema nenhum. Porque o memorial é a memória da sua gestão, e você tem uma história muito grande, né? Então, é importante, por exemplo, você dizer, ó, nós estamos em 2017 fazendo isso, que começamos em 2010, que começamos em... Não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que isso enriquece. Enriquece bastante. Oi, Geraldo, tudo bom? Por favor, quem for chegando agora, sejam muito bem-vindos e coloquem seu nome, função e município aqui no chat. Sem problema, Geraldo, é só preencher aqui. Qualquer dúvida também, quem tiver sem microfone, alguma coisa assim, escreva, que a gente sempre dá umas paradinhas e vai respondendo, vocês mesmos ajudam nas respostas. Uma coisa legal do memorial é que, assim, ele não tem uma receita pronta, ele caracteriza o retrato de uma gestão municipal. E aí, a gente, enquanto articulador, nós levantamos uma série de coisas que podem surgir como respostas. Mas, nesses momentos, vocês sempre me dão algumas dicas também. E eu acho que eu aprendo muito nessas reuniões com vocês. E acabo podendo ajudar outros municípios também, porque vocês estão na gestão, vocês estão na secretaria, vocês estão vivendo o dia a dia, e a gente está vivendo juntos esse momento estranho, né? Esse momento que está sendo muito estranho nas nossas vidas, mas que também está sendo um momento de muitas aprendizagens, né? Nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores, a ter mais paciência, a ter mais tolerância com o relógio, porque nós não sabemos quando vamos voltar, né? Algumas secretarias até estão voltando presencialmente, né? A Secretaria de Educação do Estado aqui em Natal, semana passada ela reabriu, aí alguns setores, como a Undime, voltaram a trabalhar, então eu estou trabalhando segunda e quarta, com Aparecida e Queiço, aí terça e quinta é Elba e Dedé lá na Undime. Aí hoje eu já percebi que tem outros setores abrindo também, então aos poucos a gente vai retomando. Se eu não me engano foi a Podi que voltou hoje também, não é isso? Flávia comentou comigo. A Podi está voltando. A Flávia entrou. Está voltando hoje, né? Então aos pouquinhos a gente vai retomando, tendo os cuidados. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar é o compromisso consigo mesmo e com os outros, né? Que nós brasileiros somos um tanto indisciplinados, né? Nosso comportamento ele é sempre meio oba-oba, então essa situação da pandemia ela veio também nos ensinar a sermos mais generosos com os outros, a ter mais cuidado com as outras pessoas, independente de eu conhecer ou não. Né? Mesmo eu não conheço fulano, mas eu vou passar por ele de máscara, né?
Mas aqui em Natal eu vejo muita gente assim, põe a máscara, mas põe para baixo, põe a máscara, pendura na orelha e fica com ela pendurada assim na orelha. Né? Uma pessoa dessa, ela não está pensando nem nas outras pessoas, nem em si mesma. Né? E isso a gente percebe, tem muito a ver com autodisciplina. Né? Nós brasileiros somos meio rebeldes. Somos um tanto rebeldes para cumprirmos regras. Né? Mas isso é bom a gente entender e bom a gente aprender. Então, até para isso está servindo, né? Então, gente, que no meu relógio são 2h10. E o de vocês, para a gente poder começar? No meu é 12h05, mas já está na hora, né? Então, nossa tolerância bateu, né? Porque eu gosto de respeitar muito as pessoas pontuais. Tá bom? Então, gente, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro semanal sobre memorial de gestão, né? Nós aqui no Rio Grande do Norte tomamos a iniciativa de conta-gotas de formação. Ao invés de a gente fazer uma grande formação, mostrando de uma vez cada formulário, a gente achou melhor semanalmente mostrar um pouquinho. Então, não fica cansativo, nem para mim, nem para vocês, e aí vocês, a partir desse start que a gente dá com um dos formulários, vocês distribuem as tarefas, né? Lembrando que o memorial de gestão, como ele é dividido em 12 formulários, a ideia é que vocês, na secretaria, dividam as tarefas do memorial também entre vocês. Então, por exemplo, quem cuida mais do pedagógico vai preencher o formulário pedagógico, o de estudantes e tudo mais. Se você é mais da área administrativa, então você vai para essa área. Se você é nutricionista, você vai para o formulário de alimentação escolar. Né? Então, dividindo, não fica pesado para ninguém, e é uma forma também de vocês se apropriarem das ferramentas que dão apoio para o memorial, porque ele vai buscar as informações que vocês colocaram nas ferramentas. E como o grande incremento do Conviva foi esse ano, eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não preencheram algumas ferramentas. Então, como a semana passada eu mostrei para vocês o diagnóstico da gestão democrática. A maioria não havia respondido. Então, respondeu o diagnóstico e aí puxou esse diagnóstico para o formulário memorial. Fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil e vocês se apropriam de mais uma ferramenta que o Conviva traz, né? Outro dia eu estava conversando com a secretária, disse, Márcia, tem tanta coisa do Conviva que eu não imaginava. Eu disse, exatamente. Na sua secretaria não tem tanta coisa para fazer? Né? Quando vocês começam a mexer nas ferramentas, eu tenho certeza que vocês observam que tudo que tem lá, nada é novidade. Tudo vocês já ouviram falar, tudo vocês já fazem, tudo vocês já fizeram. Só que de uma maneira organizada, virtualmente, que aí você consegue fazer com que as informações da sua secretaria fiquem lá numa plataforma que vocês têm confiança, tá? Eu tenho falado muito, gente, também, até porque muitos municípios estão demandando sobre a questão da lixeira do Conviva, né? Conviva, como vocês sabem, é uma plataforma que ela foi criada para apoiar a Secretaria de Educação, o dirigente municipal e os técnicos da Secretaria de Educação. Só que conforme ela foi crescendo, nesse crescimento surgiu muito a necessidade das escolas participarem. Então, em 2018, ela chegou até a direção da escola e cada escola tem um acesso, né? O secretário de Educação dá permissão para uma pessoa por escola entrar
E é com isso que o diretor, o coordenador, coloca o plano de ação, tanto do PPP, como das atividades remotas e os demais planos que vocês possam vir a fazer. Só que, como esse crescimento foi muito grande, a lixeira do Conviva, vocês imaginem o tamanho que ela é, né? São 5.568 municípios. Não há limite para funcionários de secretaria. E são mais de 100 mil escolas municipais. Então, colocar o arquivo, deixar ele todo arrumadinho, é fácil. Mas se esse arquivo for para a lixeira, aí fica muito complicado, porque vai o Brasil inteiro. Então, assim, eu tenho pedido e reforço com vocês. Evitem a lixeira, não, é melhor deixar lá. Se você não tem certeza que vai precisar, então deixa lá, edita, ou então cria um novo arquivo, não tem problema. E quando você tiver certeza, você joga fora, tá? E ter cuidado com os arquivos que não são da sua escola ou do seu setor, para que você não clique na lixeira e a informação se perca. Às vezes a gente consegue resgatar as informações, mas não os anexos. Então, por favor, editar. Esquece a lixeira, tá bom? Então, nós já somos 27 pessoas. Eu pedi a vocês que, ao entrar, entre no chat, coloque seu nome, função e município, para que eu tenha uma ideia de quais são os municípios que estão aqui, que já estão começando a fazer. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que hoje o tema é regime de colaboração. Tá? Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos, adoro estar com vocês. Já que presencialmente eu não posso estar aí, mas podem ter certeza que eu estou com vocês em cada município, tentando ajudá-los. E não se acanhe de perguntar, eu não estou sabendo, você não se incomoda. Meu trabalho é dar uma assistência qualificada aos municípios do Rio Grande do Norte, então contem comigo mesmo, tá? Estou aqui para isso. Então, como a gente sempre começa, tem essa parte introdutória, e a gente falando que hoje é regime de colaboração, é o nosso quarto encontro, né? Serão ao todo 12 encontros, nós estamos no quarto. Então, eu sempre gosto de colocar essa imagem, porque essa é a imagem da sua secretaria. Podem observar que cada círculo desse, cada bolinha dessa, é uma parte importante da sua secretaria. E todas elas estão conectadas. Você não pensa só no financeiro, ou só na estrutura de documentação, ou só nas escolas. Você está sempre pensando em tudo para que a educação do município venha a ser oferecida com a melhor qualidade possível, né? E o resumo disso tudo a gente está construindo juntos, fazendo memorial de gestão, que já são quase 30 municípios que começaram. Vamos ver se até outubro a gente consegue o maior número de pessoas entendendo a importância de fazer da construção desse documento, até por uma garantia legal de você sair ou até ficar na gestão, mas deixar tudo muito bem arrumado, né? Estava falando com Dione agora, ela dizendo, a gente percebe o quanto, quantas coisas a gente tem feito, né? Quanta coisa a gente vem fazendo ao longo desses anos, e isso causa um reflexo tão grande na vida das crianças, das famílias, né? Então é bom a gente organizar aqui e ver quantas coisas legais e significativas vocês têm feito pela educação do seu município, certo? Então, assim, eu também gosto de reforçar que alguns de vocês talvez estejam entrando agora, mas lembrar o quê? Quem dá as permissões para a secretaria e para os gestores escolares é sempre o dirigente municipal, que é o usuário principal, que quando na gíria, né, na forma de informar, que é o UP, usuário principal. Então, permissão obrigatoriamente tem que ser dada com a senha do gestor, né, senha do secretário da educação. Então,
o primeiro passo é sempre verificar se a equipe contribuiu, que contribuirá está com o preenchimento dos formulários, tem o cadastro atualizado, às vezes as pessoas têm um cadastro, mas esqueceu qual foi o e-mail, qual é a senha, então, fazer esse trabalho, revisar as permissões. Fátima conseguiu, depois que eu falei, hoje eu lembrei a 2 pessoas como fazer, relembrar as permissões. Eu não tive tempo, vou tentar depois da formação. Tá, mas eu passei, né? Passou. Mas não é difícil. Obrigada. Fazer, imagina. E depois disso, realizar as permissões necessárias. Então, vocês verão aqui, olha, que cada memorial, cada formulário, ele tem uma parte da secretaria, parte administrativa, de alimentação, os aspectos gerais, democráticos, e aí você vai marcar aqui se a pessoa pode ou não. O que eu tenho sugerido? Que todo mundo visualize tudo, possa visualizar, não tem problema, até porque, como a secretaria ela é circular, é importante você ter uma ideia do todo. E editar, aí sim, que sejam as pessoas responsáveis por cada setor, tá certo? E como eu disse, hoje nós vamos trabalhar o formulário regime de colaboração, que é um dos menores que a gente tem. Então, sempre eu aconselho que vocês façam, junto com sua equipe, um planejamento de como vocês vão fazer o preenchimento desse formulário. Então, vocês fazem um plano de ação geral, que é o plano de ação do memorial de gestão do município de E aí, quando vocês fazem isso, quem é que faz? O responsável pelo plano como um todo é o dirigente, porque parte dele. E aí, discutir com a equipe a construção dos relatórios, o registro da memória e a compreensão do contexto do município como um todo. Né? Então, quando vocês atingem esses 3 objetivos, vocês conseguem construir esse documento da melhor forma. E a justificativa é lembrar que esse ano é o bendito ano, além da pandemia, é o bendito ano das eleições municipais. Né? Então, há uma mudança de gestão no final do ano para o início do próximo. Normalmente as posses são dia 1º de janeiro, independente de pandemia ou não, essas eleições estão programadas para acontecer dia 15, e nas cidades maiores, como as capitais, no dia 29, né, de novembro. Então, nós precisamos deixar a casa arrumada, com a documentação organizada, os arquivos bem produzidos, para que quem venha receba esse relatório. Então, assim, quando a gente fez a primeira reunião sobre o memorial, que o doutor Eduardo Lira fez uma fala, ele deixou muito claro que esse memorial é muito mais importante para você que está agora, do que principalmente para a pessoa que vai chegar lá na frente, né? Porque é você que está fazendo o memorial, vai estar com tudo arrumado, tudo arquivado, tudo comprovado, né? As comprovações, elas são fundamentais. E como esse ano a gente tem essa história da pandemia, e principalmente compras que estão sendo feitas sem licitação, ele já cantou a pedra, né? Ele já anunciou. Ano que vem haverá muitas fiscalizações nos municípios sobre as compras sem licitação. E aí alguém pode até pensar assim: mas eu não sou mais secretário, eu não estou mais lá. E, na verdade, a gente tem que sempre lembrar o quê? Que quando nós assumimos um cargo público, nós estamos comprometidos com este cargo público, pelo menos pelos próximos 10 anos depois da nossa saída. Então, por exemplo, eu fui dirigente municipal de Macaíba, de 2013 a fevereiro de 2017. Então, qualquer fiscalização que houver por essas datas,
eu serei chamada a depor. Eu serei chamada a comprovar que fiz certo. Porque o nome é o meu, o CPF também é o meu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que escreve, com tudo que assina, e fazer bem feito, porque eu tenho certeza que quem está aqui está realizando coisas incríveis, além desses 4 anos, mas principalmente essa pós-graduação de vida que nós estamos tendo agora com a pandemia, né? Então, vamos organizar isso. E aí, vocês sabem que o plano de ação é um só, mas o plano de atividades é um por atividade. E, nesse caso, nós estamos fazendo o plano de atividades do regime de colaboração. Então, o que a gente vai descrever o que do regime de colaboração. Né? Quando eu fui secretária, eu lembro, e isso era muito pouco falado, né? Eu aprendi na prática o que é regime de colaboração como coordenadora da implementação do documento curricular da BNCC e do Rio Grande do Norte. Eu não tinha muita ideia do que era, não. Na verdade, a gente ia meio que fazendo, né? A gente colaborava com um, ajudava outra secretaria, fazia convênio com o Estado, principalmente o convênio do PENAT, do transporte escolar, mas eu não tinha noção da grandeza que é um regime de colaboração, principalmente quando a gente fala em consórcios e arranjo de desenvolvimento, né? Então, definir o que é isso, entender o que é isso, e aí qual é a nossa tarefa? Preencher os formulários com todos os convênios e arranjos e terminar esse preenchimento aqui. Então, esse é um formulário que ele está dividido em 5 partes, mesmo que a azulzinha, a bolinha azul, tenha 3 números, mas vocês já devem ter percebido que as 3 últimas perguntas de cada formulário são basicamente as mesmas perguntas, porque elas provocam a reflexão sobre a gestão e as sugestões para uma próxima gestão. Então, essa parte a primeira é a forma de colaboração entre os entes federativos, a segunda é sobre consórcios, a terceira, arranjos de desenvolvimento, a quarta, rede de colaboração municipal, e 5, 6 e 7, as reflexões sobre a gestão. Então, vamos olhar uma por uma, pensar nelas, e aí deixa eu só dar uma permissão aqui, que chegou alguém. Pronto. Quem for chegando, seja bem-vindo, por favor, coloque no chat seu nome, função e município. Nós já estamos na apresentação propriamente dita do formulário do regime de colaboração, e a primeira pergunta ela pergunta sobre as formas de colaboração que o seu município mantém com outros entes federativos. Então, que outros entes são esses? Eles podem ser municipais, como, por exemplo, 2 ou 3 municípios terem um combinado, que isso acontece muito, de troca de profissionais. Então, a pessoa ela é concursada em Itaú, mas aí e é em Tabuleiro Grande. Aí vocês fazem um termo de colaboração. Quem entrou agora, por favor, coloque o microfone no silencioso. Oi. Deixa eu ver se eu consigo ver quem é. Pronto. Ok, vamos voltar. Então, eu dei o exemplo de Itaú e Tabuleiro. Tem uma pessoa que ela 2 pessoas. Elas têm concurso, e tanto em Itaú como em Tabuleiro. Então, a ideia é o quê? Faz o consórcio, né, o termo de colaboração, e quem é de Tabuleiro dá aula em Itaú, e quem é de Itaú dá aula em Tabuleiro, nos 2 horários. Isso não é a coisa mais legal que as pessoas... Pronto. Não é a coisa que a Procuradoria
dos municípios não morre de amores por isso, não. Mas é uma hora que você, se for bem feito, vocês não correm tantos riscos, e normalmente os profissionais ficam muito gratos e fazem um trabalho mais significativo, sem ter que se deslocar tanto de município para município, tá? Esse é município. Com o Estado, professores já é mais difícil, mas há empréstimos de prédios, por exemplo, há a questão do PENAT, do transporte escolar. Eu lembro que, quando eu estava na secretaria em Macaíba, havia 2 prédios escolares na área rural que, durante os turnos matutino e vespertino, eles eram escola municipal. Mas, à noite, eles funcionavam como uma escola estadual, porque, né, era para o ensino médio. Então, como o ensino médio é uma tarefa estadual, então aquele prédio que é municipal, ele é emprestado para o Estado. Então, há 2 prédios nessa situação lá, né? Eu acho que ainda são. Então, isso é um termo de colaboração importante para que os alunos daquela localidade, principalmente rural, não precisassem vir toda noite para a sede do município, né? E com o governo federal também são feitos vários termos de colaboração, e vocês são craque em fazer isso a partir do CIMEC, do PDDE, aí, todos os programas que a gente tem feito ao longo da vida, né? Ao longo da nossa vida administrativa. E aí, vocês todos são professores, e eu também, a gente sempre aconselha que vocês estudem essa parte aqui, que é a parte mais teórica. Então, assim, digamos que Mirianete vai chamar uma funcionária do município dela, o Dione, que está aí com Luzia, lá de Poeira, ó, eu e Luzia vamos fazer. Então, Luzia, antes da gente começar, vamos estudar, vamos entender bem o que é esse regime de colaboração. Então, você vai na área do Conviva, só que não ferramentas, e sim conteúdos. Aí lá em conteúdos, regime de colaboração, aí você vai ler essa parte, estudar bem, para quando você for para o formulário, você ter menos dúvidas, tá? Pergunta número 2, seu município faz parte de um consórcio? Aí você vai dizer sim ou não, e aí você vai listar quais são os consórcios, quais são as redes que participam, qual é a legislação que institui o consórcio, né? Não é só de boca, a gente chega lá e diz, não, vamos combinar, a gente troca, isso não, tem que haver pelo menos uma portaria das 2 secretarias, né? Quem é da SME é o ponto de referência do consórcio. Então, por exemplo, se for funcionário, tem que ser alguém do RH de preferência. Se for alguma coisa ligada a transporte, o coordenador de transporte que vai fazer a comunicação com a Secretaria de Educação do Estado no setor de transporte, que Dedé ajuda muito, né? Perguntando também se o município faz parte de alguma câmara técnica ou grupo de trabalho relacionado à educação. Então, por exemplo, Dione e Mirianete fazem parte da diretoria da Undime, né? Então, vocês são pontos focais no Estado, dos polos que vocês fazem parte. Então, muitos secretários que não são da diretoria, mas têm em vocês uma referência para as informações, né? Então, isso é uma câmara técnica que vocês fazem parte. Às vezes a gente vai trabalhando, né, Mirianete, né, Dione? É mesmo, né? Eu nem sabia disso. Pois é. A Câmara Técnica é da Undime, que ajuda tanto. E os projetos desenvolvidos em conjunto também, que vocês muitas vezes fazem, Estado e município, tipo folclore, festa do Natal, com algumas confraternizações, então, a mesma coisa. Mais uma vez, entra na área de conteúdos e estuda sobre consórcios e câmaras técnicas de educação. Entendam o que é cada coisa dessa, para que você possa, no preenchimento, listar com certeza, tá? Pergunta número 3. Essa já fala sobre arranjo de desenvolvimento da educação.
É algo que a gente também, que é diferente de consórcio, né? Se você faz parte de algum arranjo, se alguém, quem é o ponto de referência desse arranjo e quais são os projetos desenvolvidos em conjunto. Então, Márcia, qual é a diferença de arranjo para consórcio? Então, é importante que a gente leia lá no conteúdo para que a gente se respalde desse conteúdo propriamente, para que a gente não coloque consórcio em arranjo, arranjo em consórcio, certo? E aí, aqui também a gente faz uma pergunta sobre ações de colaboração com o governo estadual. Então, além do PENAT, eu acho que uma ação que é muito importante, que tem sido feita com muita seriedade, é a implementação do documento curricular do Rio Grande do Norte, com base na BNCC. Então, isso aqui, vocês tiveram que assinar eletronicamente, do mesmo jeito que vocês assinam do PENAT, vocês tiveram que assinar, e os municípios que oferecem os anos iniciais, o PROALI também está aqui. Então, todo o estado do Rio Grande do Norte, independente de ser aluno de rede estadual ou municipal, recebeu aquele material para o primeiro ano, que a gente começou esse ano a fazer esse trabalho, e no ano que vem, o do segundo ano. O pessoal do PROALI fez algumas formações com vocês, virtuais, e quando o desenho dessa história estiver mais nítido, digamos assim, eu tenho certeza que vai haver um replanejamento para a utilização dessas publicações que estão sendo tão valorizadas, né? Foi um investimento muito grande que a rede estadual fez, e é bem dentro desse aspecto, né? De todas as crianças do primeiro ano do estado do Rio Grande do Norte, independente da rede, tenham acesso a esse material. Então, ele vai entrar aqui, tá? E a gente já está terminando e eu vou abrir para as dúvidas, tá? As 3 últimas perguntas, elas caracterizam exatamente o regime de colaboração na hora em que você, que é técnico, você que é dirigente municipal, você lista aqui quais foram as prioridades e os desafios na área de regime de colaboração, como está o planejamento para atendimento ao próximo ano letivo, que pela primeira vez na história, né, nós vamos terminar o ano letivo em outro ano e em outra gestão. Já até aconteceu disso aí em outro ano, mas em outro ano e outra gestão vai ser a primeira vez. Então, se você não estiver mais, é importante que você deixe isso tudo muito arrumado. E se você tem certeza que vai ficar, arrume mais ainda, porque aí você sabe que é um planejamento muito sério que está sendo feito, tá? E aí sempre deixar as sugestões ou recomendações da equipe que deixa para a próxima gestão, certo? Então, isso aqui caracteriza exatamente o regime de colaboração. Na hora que você sugere ideias, na hora que você se coloca como na realidade até 2020, você está mostrando para aquelas pessoas o seu regime de colaboração. E aí, aqui a gente encerra e eu vou abrir para as perguntas. Lembrando, vou colocar aqui essa pesquisa de satisfação, que eu preciso que vocês respondam, para que para que fique registrado que eu já fiz a formação com vocês do regime de colaboração. Então, por favor, respondam, e o microfone está aberto para quem quiser perguntar. Pronto, outro regime de colaboração que tem nos municípios são professores que são cedidos ao Estado, né? No caso, tem um diretor, Sim, ele é do Estado e do município, aí faz um termo, né? E a pessoa fica prestando expediente em outra secretaria, em outra escola,
Isso aí Isso também é um mesmo, regime né? de colaboração, não é? E tem Aí que tem o ser termo, isso aí tem que também. ser tudo muito bem documentado. É, Verdade, verdade. Eu falei mais em regime de colaboração de município para município, mas tem sim estado para município, principalmente quando é diretor, não é, Fátima? Então, minha gente, se lembrem aí dessas peças raras que vocês têm por aí. E dá um trabalhinho, né? existe, porque lá na secretaria tem uma menina que é funcionária do Estado e do município. E a diretora da escola estadual também trabalha no município, aí faz esse acordo perante a secretaria estadual. Sim. Então, uma trabalha só no estado e a outra trabalha só no município. Pronto. Isso. E isso está tudo documentadinho, Fátima. É, tem as frequências, tem o termo, tem tudo arrumadinho. Perfeito. Quem mais? Só eu, Márcia, eu estou com Diga, uma dúvida aqui. diga, Porque você Márcia. falou que esse termo tem que estar na Secretaria de Educação, não é isso? Sim. Dessas permutas As desses duas. professores? Nas duas secretarias, tanto na sua como na outra, seja municipal ou estadual. Tem que estar nas duas. Porque a gente também tem regime de colaboração, assim, entre professores, professores do município. Na secretaria mesmo nós temos professores do Estado dando expediente na Secretaria da Educação. Sim. Aí é necessário que a gente tenha esse termo, não é isso? Na É secretaria? importante. Você tem esse termo, você escaneia ele, salva em PDF, e aí nesse formulário tem o local de vocês colocarem os anexos. Certo? Quando tiver lá no fim, lá em dezembro, e aí você vai ver que está quase tudo prontinho. O único que não vai ficar pronto até o dia 31 é o financeiro. Tem muita coisa que vocês vão conseguir terminar em outubro e novembro. Tá? Mas o financeiro não dá. Né? Fechar a folha, a última folhinha é só no dia 31 mesmo, né? Então, é o último formulário que vocês vão estar moendo com ele mês a mês, até 31 entregar. Né? Esse é o único. Então, o ideal é que quando for lá para o dia 26, 27 de dezembro, aí vocês imprimam tudo. Vai ficar desse tamanho, viu? Vai ficar grande, eu tenho certeza. Mas imprimam tudo, aí é uma cópia para quem fica e uma cópia para quem sai. E tem municípios que têm o preciosismo de levar no cartório e registrar a firma. Vai dizer, ó, tá aqui. Tá aqui, tá, é um documento que lhe respalda. Qualquer hora que chegue, esse ano teve uma história de merenda lá. Mas eu não fui chamada. Eu só soube. Mas mesmo assim, as pessoas da gestão que eram corresponsáveis foram chamadas e, graças a Deus, não tinha nenhum problema. Por quê? Porque estava tudo documentado. Tá? Mirianete, diga lá. Pronto, só uma pergunta. Em regime de colaboração entre municípios, a gente tem um regime desse tipo com transporte escolar, mas para atender alunos do ensino médio e universitários para outro município. Posso considerar? Sim, 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 sim. Outra Lembrando pergunta. uma coisa, viu, Mirianete? Para o ensino médio, tudo bem, porque a gente ainda está falando em educação básica. Para o ensino superior, tem uma lei que diz que o município ele não é obrigado a fazer isso. Para educação básica mas ensino superior não. Então, é interessante que isso fique organizado de modo que você diga, embora saibamos, né, o município tem ciência que não é obrigatório, mas tomou essa decisão por julgar procedente, julgar importante a formação dos nossos jovens, e que isso não atrapalhou financeiramente o município.
né? Então, assim, esses alunos que estão, esses estudantes que estão indo para outra cidade, provavelmente Pau dos Ferros, né? Para fazer faculdade, isso não atrapalha o desenvolvimento da educação municipal, porque está dando, tirando do, tipo assim, você não está tirando dos pequenos para dar para os grandes. O município, ele tem uma condição financeira que consegue fazer isso. Isso tem que estar bem, é bom vocês conversarem com o pessoal da Procuradoria para fazer essa justificativa. O que mais, minha gente? Márcia. Oi, Flávia. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Márcia, com relação ao ensino superior, eu queria fazer uma pergunta com o prédio. Nós temos um termo aqui de colaboração com a UERN. Numa escola à noite do município funciona o núcleo da UERN. Entra no memorial? Entra. Que bom. Ok, né? Aí é a mesma coisa. O prédio à noite, ele não é utilizado pelo município. Verdade. Mas ele atende a estudantes do município. Não é estudantes da rede municipal, mas estudantes do município. Então, e isso não atrapalha os menores, os pequenos, né? Isso não atrapalha. Pelo contrário, eu acho que do mesmo jeito, é bom fazer uma justificativa para mostrar que o município está preocupado com a juventude, com a formação da juventude, que ao invés de estar pegando um ônibus e indo para outro lugar, está na sua própria cidade. E outra pergunta, nós temos uma escola aqui em Apodi que ela é filantrópica, certo? Ela é mantida por uma instituição religiosa. Acho que em Mossoró também tem. E nós cedemos... Eu acho que tem também. Os lares das crianças, né? Macaíba também. Pronto, aí Não, o prédio é da própria associação deles, da fundação. O município, ele fornece alimentação escolar para 100 crianças. Sim. Eu coloco lá? Coloque, é um convênio. Foi bom você lembrar, Flávia. A PAI, gente, vocês dão merenda para as APAES? Aqui em Apodi não é o caso, porque nós não temos a associação. A gente cedia um carro para levar os alunos até Mossoró para fazer os tratamentos lá. Entendeu? Mas não tem nenhuma associação de crianças especiais nas suas cidades? Temos sim, nós temos o convênio com o Centro de Educação Especial aqui em Apodi, onde a prefeitura paga internet, água, luz e o prédio. E os professores são do estado do Rio Grande do Norte. É outro termo de colaboração. Os professores são do estado. É. E o município dá... O município paga o aluguel do prédio, a internet, água e luz, alimentação escolar e os funcionários são do estado. Do estado. Me diga uma coisa. Esse dinheiro, Flávia, ele sai da conta da Secretaria de Educação ou dos recursos próprios da... Não, o controlador geral daqui do município aconselhou que o prefeito pagasse com recurso próprio. Pronto, então isso aí não entra. Viu? Ele não está na questão dos 25% não, que a gente investe em educação. Esse convênio, ele não é um convênio da Secretaria de Educação, ele é um convênio da prefeitura. Então, esse não entra no memorial. Ok. Foi Entendeu? O controlador geral que aconselhou que o recurso não saísse proveniente da educação, saísse dos recursos próprios. Principalmente porque é para pagar a internet, né, o aluguel de um prédio que é de um dono, né, de uma pessoa física. Uma pessoa física. E aí eles aconselharam que não saísse do dinheiro da educação, entendeu? A gente mantém esse convênio. Não é que seja assim, impossível, não, que pode não, até... eu acredito até que tem convênios que fazem. Mas foi melhor. Ele achou, o controlador achou mais prudente. Entendeu? Menos fiscalização em cima da educação. Quem mais, gente? Mais alguma coisa? Fátima, Lúcia... Tudo em paz por aí, Miriamete. Márcia, mulher, na hora que eu estava
respondendo, minha conexão caiu e eu quase que não entrava mais, até que eu estava impedida de entrar. Mas eu sou teimosa. Pronto. Eu fiquei assim sábado. Como eu lhe pergunto, Coloque sua câmera falou que oculta. Deixe só o microfone aberto. Colocando a câmera oculta, não consome tanto a sua internet. Caiu de novo. certo. Então, eu posso considerar esse termo, esse compromisso de colaboração, esse regime, mesmo com o ensino médio e curso superior, universitários? Pode. Eu respondi que sim. Pode sim. A É, única porque coisa que eu você pedi estava me foi que vocês... respondendo. Caiu. Não, Caiu o que minha eu conexão. orientei, Mirianete, é que vocês procurem, veja o seu pessoal do jurídico, para fazer uma justificativa. Tá? Ok. Uma justificativa mostrando o quanto a prefeitura e a secretaria estão colaborando com a continuidade da educação desses jovens e não está tirando dos pequenos, das etapas iniciais. Tá, Né? não. Entendeu? Isso é E importante. pronto, a outra questão era, no caso, como você falou lá na última questão, né, as sugestões e as recomendações para a próxima gestão, nós podemos, nesse caso, anexar o nosso guia de protocolo, né, que vai até a gestão 2021, não é isso? Pode e deve. Deve. Pode e Certo. deve. Né? Porque, assim, como eu disse, pela primeira vez a gente vai terminar um ano letivo em outro ano com outra gestão. Né? E mesmo, você pode até dizer assim, mas é o mesmo prefeito, é a mesma secretária, mas é outra gestão. É verdade. É outra gestão. Então, isso é uma coisa inédita, a gente nunca passou por isso. Eu tenho uma certeza, não vai ser a mesma secretária. Isso eu tenho certeza. Mulher, você amarrou o burro mesmo, né? Não vou mais. Não, vou mais nada. Já tá 16 anos, já foi uma vida. É muito tempo. É muita astúcia administrativa. Ave Maria. Mas eu tenho certeza que quem assumir a secretaria vai viver. Mirianete, me ajuda aqui. Mirianete, como é isso? Se for do sistema, eu estou pronta. Mulher, se não for, você também estará. Não sei. Porque o seu compromisso é com a educação. Pois é. Mas eu tenho pena, sabia? Eu tenho pena de coisa ruim. Eu adoro educação. Não, eu também. Esse osso... Eu gosto de muitas outras coisas também, mas a educação é meio que... Eu até acredito, assim, é uma coisa meio de predestinação, sabe? Eu acho que tem... É meio... Parece que a gente só pensa nisso, você está num lugar... E a gente acaba virando referência, né, também. Eu vou sair, sabe, assim, porque eu dedico a minha vida, eu abdico a minha vida para a educação, para essa secretaria. E eu não tenho uma equipe que, se eu não estiver, eu não me preocupo. Eu tenho que dar conta do todo. Tem que passar por mim tudo, não. É muito complicado. É verdade. Olha, Josinaldo aqui, é nossa vida, é mesmo, né, Josinaldo? É nossa vida, é impressionante. E quando a gente perde o sono, e começa a ter ideia. Esse é o pior. Eu sou triste, eu sou especialista em perder meu sono e ter um bocado de ideia. Eu já boto até um caderno do lado da cama, porque se alguma coisa assim eu anoto. Pelo amor de Deus. Bem-vinda ao time, Márcia. Não é? Mas eu acho que isso tem muito a ver com compromisso. Vai ser nosso compromisso. Gente, para fechar, a gente já, como prometido, conseguimos fazer em 1 hora a nossa reunião. Eu queria lembrar a vocês que saiu essa nova normativa, né, a 368, falando dos 40%. Embora o tema não seja esse, regime de colaboração, mas vocês
sempre me perguntam sobre isso, e já que eu estou com um grupo de 27 pessoas aqui de municípios diferentes, é bom vocês saberem, vocês lembrarem disso. Gente, aumentar 40% para 40% não quer dizer dobrar o que está se fazendo, não. É manter o que está se fazendo. Se o seu município está oferecendo atividades remotas 1 hora por dia, continue oferecendo 1 hora por dia. Não vai dobrar para 2 horas, não. Tá? Mantenha 1 hora por dia, porque esse aumento de 40% é tão somente porque os dias esticaram. Os dias de não retorno às aulas é que esticaram. Não foi não são as atividades remotas que vão dobrar. Tá? Então, manter isso, manter com parcimônia, não exagerem com muito texto, com muito vídeo, com muito áudio. A nossa comunicação à distância, ela tem um tempo diferente, uma concentração diferente, então, manter o vínculo. Agora, provavelmente a gente vai conversar mais com vocês, sobre os mapas de foco, para que a gente desenvolva mais os componentes curriculares, e a gente já está aqui, cabecinha no final de semana, minha gente, vocês não têm ideia do que a gente tem tentado aprontar para melhorar as coisas. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E eu vou ficar fuçando saber quem é que está fazendo o memorial para ficar bem legal e vocês fazerem um documento riquíssimo. Beijos. Tchau. Responderam a pesquisa de satisfação? Deixa eu lembrar. Respondam. Respondido. Obrigada.